Paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Regiane Costa, seja bem-vindo no canal Você Decide. E hoje vim trazer uma mensagem que eu senti ontem no meu coração de trazer para vocês, amém? O título hoje do vídeo é: Você já entristeceu o Espírito Santo? Bora pro vídeo, galera. Então, eu quero compartilhar com vocês 2 vezes que eu senti que eu estava entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então, antes de começar o vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra em Efésios, conhecida, capítulo 4, versículo 30, amém? Então, vamos lá ler comigo? Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Amém? O Espírito Santo, ele é gentil, ele é doce, ele é sensível. E muitas vezes falamos muitas coisas contra Deus, contra Cristo, contra Jesus, né? Mas a palavra de Deus diz que o único perdão que não há é contra o Espírito Santo, pois ele é muito sensível, gente. Então eu quero compartilhar com vocês essas 2 vezes que eu senti em meu coração, que eu entristeci ele. Não blasfemei, mas entristeci ele. E uma delas, eu estava em um carro, vindo de um culto. Eu, uma pastora que eu tinha e outra pessoa que estava junto com a gente, não lembro quem era. E a gente vinha falando de uma mulher que também era da igreja, né? Só que, assim, ela era aquela pessoa da igreja que tá ali com o pé no mundo e tá fazendo as coisas que não deve. Então a gente começou a comentar sobre aquela mulher, né? Falar, não, essa mulher, né? E sorria, não, a mulher tá fazendo isso, fazendo aquilo outro, não sabe qual o caminho que quer seguir. Falando muitas coisas sobre ela. E naquele momento que eu tava naquela conversa, envolvida naquela conversa, eu comecei a sentir uma tristeza dentro de mim. Comecei a sentir uma tristeza, eu vi que não era de mim, porque eu estava no meio da conversa. Se fosse de mim, eu não estava participando da conversa. Então, no momento que eu senti a tristeza vindo dentro de mim, eu na mesma hora eu percebi que era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava triste, porque a gente estava falando daquela moça. E Deus, a misericórdia de Deus é tão grande. A gente não sabia o que Deus tem na vida daquela mulher. Deus, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um. E naquele momento eu senti a tristeza, o entristecer do Espírito Santo. Então na mesma hora eu me afastei, eu me calei, não falei mais nada. Eles continuaram comentando. Eu errei por quê? Porque eu não falei na mesma hora, gente, o Senhor não está se agradando. Bora parar com essa conversa agora. Eu não disse nada, eu simplesmente me calei, fechei minha boca e fiquei quieta, né? Sentindo aquela tristeza dentro do meu coração. E aí sim veio o Espírito Santo, me disse aquele momento que ele estava triste, porque a gente estava comentando, falando daquela moça, ao invés de estar ajudando ela, porque a palavra de Deus diz que os fortes têm que ajudar os que são mais fracos, tem que ter paciência. Então nós, como os cristãos, sempre temos que examinar o que falamos, porque às vezes pode passar despercebido que nós estamos falando de alguém, e esse alguém Deus está trabalhando para libertar aquela pessoa, e nós estamos colocando essa pessoa lá embaixo. Então aquele dia eu senti o entristecer do Espírito Santo, e eu fiquei triste comigo mesmo. Eu pedi perdão, Senhor, me perdoa, Espírito Santo, não farei mais parte disso. E da outra vez que eu senti, eu não estava no meio da conversa, eu estava ouvindo, mas eu não estava, sabe, participando. E eu senti o entristecer do Espírito Santo. Olha só, gente, olha só como é que é as coisas. A palavra de Deus também diz, aqui em João, vou ler para vocês, João 14, diz assim, 14, versículo 26. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse a vocês. O Espírito Santo está conosco e ele também nos ensinará, e também a mesma coisa é nos avisar
né? Se estamos fazendo aquilo que está agradando a Deus ou se não estamos, porque sentimos, porque Ele está dentro de nós. Nós somos como um copo que tem algo dentro, né? No caso é o Espírito Santo. E se você sentir isso, você está fazendo qualquer coisa e sentir, sabe, o entristecer, que aquilo não está certo, pare na mesma hora. Porque é o Espírito que está te avisando, não façais isso. Amém? Então a segunda vez que eu quero compartilhar com vocês que eu senti isso, eu não estava envolvida na conversa, eu estava somente ouvindo, sem falar nada. A gente estava em um monte, olha só, preste atenção. A gente estava num monte, prestes a entrar no monte. E tinha ali alguns pastores, e eu estava ali naquela roda de pastores, né? Gosto de monte. E eu estava ali, e eles começaram a falar de uma moça que estava testemunhando na igreja, de um celular que parece que roubaram o telefone dela, sabe? E aquela mulher chorava, eles falavam, aquela mulher chorava testemunhando, aí eles começavam a zombar e dizia assim: isso é testemunho? Testemunho pra mim tem que ser algo grande, nessas coisinhas pequenas. Aí um dizia assim: quer dizer que se ela quebrar um dedo, ela vai lá e testemunhar que ela quebrou um dedo? Se ela se acontecer isso, aquilo, outro, ela vai lá testemunhar. Isso pra mim não é testemunho, não. E daquele momento, daquela zombação, sabe? Eu pensei assim: se aquela mulher tava testemunhando que roubaram o telefone dela, e depois, se não me engano, ela encontrou esse telefone, uma coisa assim aconteceu. Eu sei que ela recuperou o telefone, entendeu? E ela testemunhou isso da igreja, eu não sei quem era, não sei nem qual era a igreja que estava falando. Ela recuperou, então ela estava agradecendo a Deus, porque Deus tinha devolvido, entendeu? E eles, naquela zombação, falando, né, de pequenos testemunhos que não era, para eles não era testemunho, que não preferia não dar nem oportunidade. Eu senti aquilo de novo, o entristecer do Espírito Santo, sabe? Deus, Ele é Deus das grandes e pequenas coisas, dos maiores testemunhos e também dos pequenos testemunhos. Deus, quem sabe, aquela mulher, ela não tinha condição de comprar outro telefone. Aquele pessoal, tenho certeza que não sabia a condição daquela mulher. Se para ela foi um grande testemunho, para eles foi pequeno, que importa? Ela está testemunhando que Deus, Ele não permitiu ela ficar sem aquele telefone, porque talvez ela não tinha condição de comprar. Então eu senti aquele entristecer dentro de mim, sabe? Aquele entristecer, e eu comecei a me afastar daquilo, ficar muito irada, uma ira que não vinha de mim. Também não falei nada. Eu disse: meu Deus, quem sou eu para me falar? Eles são pastores. Eu não sou. Quem sou eu para me falar, para repreender eles? Eu não repreendi. E muitas vezes era para mim ter falado, mesmo que eles não acreditassem que fosse o Espírito Santo, que estivesse usando para falar que aqui dali não estava agradando a Deus. Talvez eles não recebessem da minha parte, mas eu poderia fazer sim a minha parte. Eu errei novamente. Não disse isso, eu me cobro, porque todas as vezes que eu senti, eu preciso falar, o Espírito Santo não está se agradando. Porque não é possível que as pessoas não estão sentindo, o coração delas estão tão fechado, que muitas vezes estão lá em cima pregando, e eles não sentem quando o Espírito Santo não está se agradando daquilo. Então depois disso, entraram no monte, oraram lá dentro, e eu só lembrando, lá fora, o que tinha acontecido, sabe? Porque muitas vezes Deus não recebe a adoração, né, a oração de uma pessoa que se acha santo demais perto dos outros, porque ele lá, uns minutinhos atrás, ele estava falando algo que estava desagradando o coração de Deus. Deus quer um coração sincero. Não é que nunca vamos entristecer, podemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz para não fazermos isso, mas assim que percebemos, nos arrependemos naquela mesma hora e parar de fazer aquilo. Amém? Então eu quero te falar que o Espírito Santo é Ele que traz as pessoas para Deus. É Ele que converte do pecado. Então Ele jamais, em hipótese nenhuma, pode faltar dentro de uma casa de uma pessoa. Amém? Que o Espírito Santo te acompanhe, que o Espírito Santo te faça ser sensível ao mundo espiritual, sensível à voz de Deus, e que Ele venha estar contigo todos os dias da tua vida. Amém? A paz.